Você não pode acreditar em fábulas, porque fábulas são invencionices. Sim, pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque no mundo hoje, aliás, há muito tempo na história da humanidade, foram criadas fábulas com o objetivo claro de condicionar as pessoas para que eles acreditem nelas, para que as pessoas acreditassem nelas. E essa é a realidade e a condição de muitas pessoas hoje no mundo. Acreditam em fábulas como se fossem verdades reais. E não são. São invencionices puras. E ninguém em sã consciência pode se basear em invencionices ou em fábulas. Porque não são coisas reais. E o mundo está cheio de fábulas que, ao longo da história, foram ensinadas, foram ensinadas para as pessoas e elas aceitaram isso como verdade, porque foram condicionadas a isso. Desde pequeno, quando a criança vai para a escola, ela começa a ouvir ou a ser ensinada com fábulas. Sim, por exemplo, a fábula do Big Bang, a fábula do homem na lua, a fábula do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel. Enfim, várias fábulas foram inventadas ao longo da história para fazer a humanidade acreditar nisso aí. E, infelizmente, a humanidade começou a confiar nessas mentiras, nessas sofismas, nesses raciocínios falazes, fabulosos, fantásticos, que infelizmente contaminou a mente da pessoa, cauterizou muitas pessoas, cauterizou a consciência e a mente de muitas pessoas. De forma que muitas pessoas hoje defendem e vão defender sempre com unhas e dentes essas fábulas, não sabendo que são coisas enganosas, são coisas mentirosas. Mas eles defendem isso, porque foram condicionados a isso. Tudo foi feito para programar as pessoas para que elas acreditassem nessas fábulas. Essa é a realidade, pessoal, do mundo hoje. Infelizmente, essa é a realidade. Mas isso pode mudar. Porque para você e para mim, só existe uma saída. Não acreditar mais em fábulas. Acordar e cair na real, cair em si. E entender que essas fábulas não podem fazer parte de sua vida. Você tem que entender a realidade. Por exemplo, por essas fábulas, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles não acreditam na criação de Deus. Eles acreditam na fábula que eles inventaram, do Big Bang, que o universo surgiu de uma grande explosão. Tem cabimento isso? Não, não tem. Mas para as pessoas que se entregaram às fábulas, eles acreditam nisso. Fielmente, piamente. Esse é o grande erro da história da humanidade. Acreditar em fábulas. Ser enganado e seduzido por fábulas. Que são invencionices. Então, é preciso rejeitar esse tipo de coisa. Chegou a hora de fazer com que essas fábulas, essas invencionices, sejam mortas, sepultadas em sua vida para sempre. De forma definitiva, para que você abra os olhos, acorde para a realidade. Você não pode viver de mentiras, tem que cair na real. Tem que cair na real hoje, agora e para sempre. Para nunca mais ficar dormindo nesse sono baseado apenas em fábulas que são invencionistas. Chega disso, ponha um ponto final
nisso, porque as pessoas que são vencidas pelas fábulas, elas se tornam escravas do vencedor. E a humanidade está sendo escravizada pelas fábulas, ou seja, pelas invencionices que foram criadas ao longo da história. Então, é preciso voltar a ser livre. Você é que tem que vencer as fábulas, para que as fábulas fiquem escravizadas a você e não tenha mais domínio sobre sua vida em tempo algum. Como hoje, a maioria da humanidade está dominada pelas fábulas, pelas invencionices. Isso é um absurdo, pessoal. Com certeza. Então, é necessário, sim, não dar lugar ou ocasião mais alguma para nenhuma fábula que possa existir nesse mundo. Essa é a realidade que nós temos que viver. Nós temos que viver a realidade pura, genuína e simples. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Elas têm que chegar a essa conclusão lógica, precisa e determinada, para que se quebre essas cadeias na qual a sua mente foi aprisionada. A sua mente foi aprisionada pelas fábulas, das mais variadas possíveis. Então, eu tenho que falar contra isso, você tem que falar contra isso. E eu espero que assim aconteça. Então, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras, é claro, para falar sobre esse assunto importantíssimo, para que você tenha essa noção de que fábulas que são invencionistas são coisas erradas, e não são coisas convenientes nem para você nem para mim em tempo algum. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim, ó: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, pessoal, ele diz aqui bem claramente que eles não deram a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Esse é o objetivo. Todas as fábulas que existem nesse mundo, das quais eu já falei aqui algumas, todas elas foram engenhosamente inventadas. São invencionices mesmo. São coisas enganosas. Para que essa artimanha funcione, eles têm que usar mentiras, sofismas e raciocínios falazes para as pessoas acreditarem. Eles usam essas fábulas com argumentos falsos para terem aparência de verdadeiro. E as pessoas se deixam levar por essa aparência de verdadeiro. E acreditam nisso, confiam nisso. E começam a repetir isso. E começaram a repetir isso ao longo da história. E hoje o mundo está totalmente contaminado por essas fábulas que são invencionices, que foram engenhosamente inventadas com esse objetivo de fazer as pessoas acreditarem nisso, nessas histórias fabulosas, fantásticas. Principalmente a ciência que existe no mundo hoje, ela é baseada em fábulas, em teorias, sem fundamento algum. São hipóteses que eles criam, engenhosamente inventadas por eles, para escravizar a humanidade e fazer ela ser escrava das fábulas engenhosamente inventadas por eles, para induzir a humanidade ao erro. A humanidade está induzida ao erro por causa dessas fábulas que foram engenhosamente inventadas pela ciência, por exemplo. Então, a teoria, por exemplo, da evolução é mais uma fábula totalmente errada, sem fundamento algum. Então,
as fábulas foram engenhosamente inventadas, pessoal. Essa é a realidade. Mas nós não podemos ficar pensando que isso é real. Não, isso é fictício. Então, a realidade é o que nós devemos ver, nós devemos conhecer, nós devemos se aprofundar na realidade. Acordar, despertar para sair de forma definitiva e escapar de todas as fábulas que foram engenhosamente inventadas para enganar a humanidade. É isso que tem que acontecer. Então, eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, deixa eu achar aqui, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim, ó. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Sim, pessoal, hoje é o dia que você tem que rejeitar as fábulas profanas. Todas as fábulas que existem no mundo, todas as invencionistas que existem no mundo são profanas. É isso que você tem que rejeitar. Tome a decisão firme de rejeitar isso para sempre. Descontamine a sua mente disso. Não deixe a sua vida estar baseada em fábulas profanas que existem por aí. Não faça isso. Não deixe os seus filhos serem dominados por essas fábulas profanas. Ensine para ele a realidade. A começar por você. Você tem que acordar. Você é o adulto. Você é responsável pelos seus filhos. Não deixe os seus filhos serem condicionados a essas fábulas profanas que existem por aí. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Sim, pessoal. A ciência que existe no mundo se tornou uma velha caduca. Por quê? Eles criaram fábulas invencionistas para enganar a humanidade. Essa é a verdade. Essa verdade tem que fazer você cair na real. E a real não é viver baseado em fábulas profanas ou invencionistas engenhosamente inventadas. A real é sair disso aí, escapar, sair fora. Isso é um lixo que não pode contaminar a sua vida em tempo algum. É algo podre, é perverso demais para qualquer pessoa. É uma perversidade que não pode existir na vida de ninguém em tempo algum. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. É só virar a página aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu ver aqui. Está escrito assim, ó. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, nenhuma pessoa consciente hoje pode se ocupar com fábulas, com invencionices, com coisas que foram engenhosamente inventadas para enganar as pessoas. Não se ocupe com isso. Não deixe as fábulas ocuparem mais a sua vida, a sua mente, a sua consciência. Não deixe que isso aconteça. Porque você vai estar fazendo um mal para si mesmo. Você vai estar dando lugar à ocasião a uma coisa fantástica, fabulosa, que não faz sentido algum, não tem cabimento algum. Veja quais foram as maiores fábulas da história da humanidade, que você vai chegar a uma conclusão que tudo isso é invencionice pura. Não tem fundamento. Não tem provas reais e concretas de que isso seja um fato real para você acreditar, para você confiar. Não.
nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Então, você não pode se ocupar com isso. Se ocupar com isso é errado, é inconveniente, é uma grande sujeira que você, ao se ocupar com ela, vai se contaminar, vai se condicionar com algo que não tem nada a ver com a realidade. Fábulas e realidades não combinam em nada. Ou melhor, fábula e realidade não combinam, não são coisas iguais, são coisas opostas. Então, se você tem que se ocupar, se ocupe com a realidade e rejeite as fábulas hoje, sim. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI têm que fazer isso sim. Esse é o momento. E eu espero que as pessoas não deixem passar essa oportunidade de se ocuparem com a realidade e rejeitarem as fábulas, porque não são coisas boas para nenhum ser humano que está vivo hoje no século XXI. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver aqui, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim, ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sim, pessoal, é terrível demais que as pessoas hoje não... Ou melhor, é terrível demais que as pessoas hoje estejam se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Muitas pessoas ao longo da história, quando essas fábulas começaram a ser engenhosamente inventadas, se entregaram às fábulas, se entregaram a elas e hoje se recusam a dar ouvidos à verdade. Por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir o que eu estou falando aqui não vão se recusar a ouvir essa verdade e vão continuar entregues às fábulas. Isso é totalmente errado. Então, as pessoas não podem viver de mentiras. Elas têm que cair na real. Ninguém pode se recusar a dar ouvido à verdade porque tenha se entregado às fábulas. Não, pessoal. As pessoas têm que dar ouvidos à verdade e se recusar a ouvir as fábulas. Não inverta as coisas. O texto fala bem claro aqui, ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Tem cabimento alguém se recusar a dar ouvidos à verdade? Por mais que a consciência da pessoa esteja cauterizada pelas fábulas, não tem cabimento algum a pessoa se recusar a dar ouvidos à verdade por estar entregue às fábulas. É preciso cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. Cortar o mal de estar entregue às fábulas. Muitas pessoas na humanidade hoje vivem nessa condição de estarem entregues às fábulas. Esse é o grande erro da história da humanidade. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, pessoal, chegou a hora de darmos ouvidos à verdade. Você tem que dar ouvidos à verdade. Eu tenho que dar ouvidos à verdade. Isso é um fato que tem que acontecer com você e comigo. Porque quando nós damos ouvidos à verdade, a própria verdade nos liberta das fábulas, das invencionistas que foram engenhosamente inventadas com o objetivo claro e simples de enganar a humanidade. A humanidade, infelizmente, está de joelhos diante das fábulas. É escravizada pelas fábulas. Mas quando a pessoa dá ouvidos à verdade, ela se liberta dessa contaminação das fábulas. É isso que tem que acontecer. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Isso é fácil de compreender, de entender, pelo raciocínio lógico da pessoa. Quando ela coloca em prática o seu raciocínio, ela entende que deve dar
ouvidos à verdade e não se entregar às fábulas nunca mais. Então, é muito bem claro. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando alguém se entrega às fábulas, ele se entrega às invencionices que foram criadas para esse objetivo, de manter as pessoas entregues às fábulas. Mas agora é hora de se recusar a ficar entregue às fábulas e começar a ouvir a verdade. Isso é aquilo que todo ser humano consciente deve fazer. Eu espero que você seja um desses. Então, o que eu queria falar a respeito disso é isso. Agora, você já tem condição de dar ouvidos à verdade e se recusar a ficar entregue às fábulas. Eu espero que isso aconteça com você, porque o objetivo hoje é esse, que você faça isso, que eu possa fazer isso também, para que assim, juntos, possamos escapar das fábulas e nos entregarmos à verdade que devemos ouvir, para que da verdade que ouvimos nunca possamos nos desviar em tempo algum, porque as fábulas fizeram a humanidade se desviar da verdade. As fábulas, que são as invencionices engenhosamente inventadas, fizeram a humanidade se recusar a ouvir da verdade. E isso não pode continuar. Então, eu espero que você e eu possamos agora ser cooperadores da verdade contra toda e qualquer fábula que possa existir nesse mundo. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.